Olá, alunos do segundo ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, a gente vai começar o nosso PET volume 6. O PET volume 6 está bem tranquilo, bem fácil. A gente vai falar nesse PET a respeito de geometria espacial e especificamente dos poliedros. Então, a gente vai conhecer os poliedros. Vamos lá? Então, lá, pessoal, o que vem a ser os poliedros? Poliedro ele é um sólido geométrico onde ele é limitado por polígonos, ou seja, ele é limitado por figuras planas, como por exemplo triângulos, retângulos, quadrados e assim por diante. Então aqui a gente tem alguns polígonos, por exemplo, o paralelepípedo, que é um dos mais conhecidos, que a gente pode associar ele a uma caixa, e a gente também tem vários outros paralelepípedos que a gente não vê assim com tanta usabilidade no nosso dia a dia. Mas alguns aparecem, igual por exemplo, os dados. Hoje, jogos de dados envolvendo RPG e tal, a gente tem vários tipos, formatos de dados diferentes. Igual aqui, por exemplo, esse aqui com 4 lados, certo? É um tetraedro. Já esse aqui, ó, que dá pra gente ver, ó, o número 20, certo? Quer dizer que ele tem 20 lados esse dado aqui, ele é chamado de icosaedro, ok? Então a gente vê em alguns lugares assim específicos esses tipos de poliedros. E outros a gente vê com mais frequência, como por exemplo as pirâmides. As pirâmides a gente tem construções, as antigas pirâmides do Egito, né? E a gente tem até alguns objetos com formato de pirâmide para poder enfeitar lugares, né, que a gente utiliza, então a gente consegue observar com maior frequência as pirâmides. E outro, que no caso seria o tetraedro, como por exemplo uma caixa de sapato, ou seja, caixas a gente vê habitualmente sempre. Então, como a gente pôde ver, os poliedros são figuras geométricas tridimensionais que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, ok? E aí, quais que são os elementos de um poliedro? Okay? Então, os elementos de um poliedro são o seguinte: a parte plana, certo? As figuras planas, ou seja, os polígonos que formam essa figura, nós chamamos ele de face, certo? Então, a face vai ser essas superfícies poligonais, certo? Então, pode ser qualquer figura poligonal, pode ser um triângulo, um pentágono, um hexágono, um quadrado, um retângulo, como está marcando aqui. E, além deles, a gente vai ter as arestas. Quem que são as arestas? As arestas vão ser esses segmentos de reta, certo? Que pertencem ao polígono, e é a união de duas faces. Por exemplo, a gente olhar aqui, ó, essa aresta aqui, ó, ela está ligando essa face superior e essa face lateral. Então, toda vez que a gente tem a união de duas faces, elas formam uma aresta. E aí, por último, nós vamos ter os vértices. Os vértices, pessoal, vão ser esses pontinhos, certo? Aqui, ó, de encontro das arestas. Então, os vértices, normalmente, eles são um encontro de 3 ou mais arestas. No mínimo 3, pode ser mais, quando, por exemplo, você tiver ali uma figura formada por pentágonos ou por hexágonos, a quantidade de arestas que vão ter chegando ao mesmo vértice vai ser maior. Nesse caso aqui a gente tem 3 arestas em cada vértice, mas ele pode ser maior. Então esses são os elementos do poliedro. Então essas são as relações que você tem que gravar. Faces, que são as figuras que formam os poliedros. As arestas, que são as retas, segmentos de retas, que formam esse poliedro, e os vértices, que é o encontro das arestas, ok? Então, bem facinho aí de gravar, ok? E os poliedros, pessoal, a gente classifica eles em duas partes: poliedro convexo e não convexo. O poliedro convexo, ele não possui reentrância ou perfuração, como por exemplo nesse caso aqui, ó. Ele não tem um lugar de reentrância nem de perfuração. Quando isso não ocorre, ou seja, caso contrário, os poliedros são não convexos. Então, por exemplo, quando ele tem uma perfuração igual esse poliedro aqui, ó, a gente pode passar uma reta por ele, ele não é convexo. Ou quando ele tem uma reentrância, note que aqui ó, o poliedro vem, ele tem uma
entrada e depois ele tem uma outra saída, ou seja, ele tem uma reentrância. Ou seja, se eu ligar esse ponto aqui a esse ponto, ele vai passar fora do poliedro. Então, por isso que ele é um poliedro não convexo, ok? E aí, pessoal, nos poliedros convexos, nós temos uma relação muito importante que vai ser a relação que a gente vai fixar agora nessa primeira semana, que é a relação de Euler, certo? Euler foi um matemático e essa relação recebe o nome exatamente por causa que foi ele que desenvolveu, que a gente tem a foto dele, Leonhard Euler. E aí, a gente tem a seguinte fórmula para poder representar essa relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro. Então, no caso, essas fórmulas elas são interpretadas de duas formas habitualmente, mas elas são congruentes, ou seja, elas são as mesmas coisas, elas não têm diferença. Então, uma delas é essa daqui, ó. O vértice mais a face é igual a aresta mais 2. Essa formulazinha aqui, ó, se você tem o livro didático aí seu na parte de geometria espacial, vai estar essa formulazinha aqui no livro nosso que a gente está utilizando esse ano. Porém, certo? Na apostila, ou seja, no PET, a fórmula que eles indicam é essa. Vértice menos aresta mais face igual a 2. Que a gente vê que é a mesma coisa. O que aconteceu aqui, ó? A aresta que está aqui, ó, como não tem sinal, ela está positiva, ela passou para esse lado, certo? E aí a hora que a gente passou para ela passou subtraindo, ou seja, menos A aqui. Então, ou seja, essas duas fórmulas são a mesma coisa. Então, tanto faz qual que você vai utilizar, você vai chegar no resultado da mesma forma. No caso, como na apostila está utilizando essa no PET, a gente vai utilizar para poder explicar os exercícios dessa. Mas tranquilamente utilizando a outra, você resolve da mesma forma. Então, a partir de agora vai ser essa fórmula que a gente vai utilizar para verificar essas relações, certo? Entre poliedros convexos. Então aqui, ó, no primeiro exercício de vocês aí da semana 1, é isso que ele quer, ó. Ele quer que você complete a tabela. No caso aqui eu vou completar a tabela somente de um aqui para vocês terem o exemplo. Completar aqui a do cubo. Então no cubo, ó, o vértice. Lembra? O vértice são encontros. Então eu vou pegar e vou aqui, ó, o encontro das arestas. Vou pegar e vou contar, ó. 1. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Certo? Em cima. Só que embaixo eu também tenho, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Então, ou seja, eu tenho 8 vértices. Já as arestas, certo? São as linhas que formam o poliedro. Então basta eu contar, ó. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Em cima. Só que nas laterais a gente também tem aqui, ó, 1, 2 aqui na frente, 3, 4 ali atrás. Então a gente tem 4 arestas nas laterais. E depois embaixo a gente também tem, ó, 1, 2, 3, 4 arestas embaixo. Então a gente tem 4 arestas na base superior, 4 arestas na lateral, 8, mais 4 arestas na base inferior, 12. Então a gente tem 12 arestas. E faces são as figuras poligonais que formam. Então a gente olhar, a gente tem aqui, ó, um quadrado em cima e um quadrado embaixo, na base inferior, 2. A gente tem um quadrado aqui do lado esquerdo e um do lado direito, então 4. E a gente também tem um quadrado aqui na frente e outro lá atrás. Então no total a gente tem 6 faces. E aí agora basta a gente pegar e completar aqui e ver que essa relação funciona. A gente vai pegar o número de vértices, que é 8, menos o número de arestas. Então, 8 menos 12, certo? Tem o 8, devo 12, menos 4. Mais o número de faces. Menos 4 mais 6, certo? Paguei os 4 que estava devendo, fiquei com 2. Então, é verdade, essa relação realmente funciona. Aí agora eu vou deixar aqui o restante da tabelinha para vocês preencherem. Vamos ver mais um exercício aqui do PET.
Vamos pegar um exercício do Enem que habitualmente o pessoal acha que é complicado resolver. E vocês vão ver que o quê? Conhecendo o conceito, certo? É mamão com açúcar. Então, ó, Enem. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas, então aqui a gente tem o número de arestas, que é 30, ok? 20 vértices, então aqui a gente tem o número de vértices, que é 20. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada, pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, certo? Então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a... Então, pessoal, como ele está afirmando, certo? Que ele é convexo, significa que vale a relação de Euler, ou seja, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, como eu quero descobrir o número de faces, basta eu substituir. Eu tenho o número de vértices e o número de arestas. Então, eu tenho número de vértices 20, menos o número de arestas, que é 30, mais f igual a 2. Aqui a gente vai resolver, certo? Essa operação. 20 menos 30, menos 10. Então, ficou menos 10 mais f igual a 2. Como eu quero saber o valor da face, ou seja, o valor de f, basta eu isolar o menos 10. Então, menos 10 negativo, certo? Ele vai vir para cá positivo. Então, vai ficar f é igual a 2 mais 10. Então, somando aqui 2 mais 10, o número de faces é igual a 12. Então, a gente achou a nossa resposta correta, que é a letra B. Então, restante dos exercícios, pessoal, deixo para vocês, ok? Qualquer dúvida, já sabe, só entrar em contato. A gente está disponível aí no WhatsApp e no chat, no horário de aula de vocês. Tchau, tchau, pessoal!